Bom dia, amigos queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida. E que alegria hoje, sábado, 8h30 da manhã, comigo, doutora Márcia Schwindt, já, acredite Pedro, há quase 20 anos na Rádio Vibe Mundial, conversando com vocês através do nosso programa Antenas do Coração, que chega a você onde quer que você se encontre, com respeito, com carinho, falando de temas relacionados à vida, à saúde de uma maneira holística, integral, temas relacionados ao cotidiano. Que alegria! Hoje, aqui com o Pedro, inauguramos o nosso programa Antenas do Coração aos sábados às 8h30. Eu já fiz uma turnê aqui na rádio em vários horários, em vários dias. Estávamos às segundas-feiras, 14 horas, e mudamos, porque vida é mudança, vida é renovação. Então, quando nós falamos com vocês, falamos dessas mudanças de horários, de dias, estamos falando tanto da nossa capacidade de nos psicoadaptarmos às mudanças que a vida traz, quanto da importância de acreditarmos que toda mudança é para melhor. Muitas vezes, e eu falo com respeito a você, nós queremos perdurar, permanecer. Nós queremos aquela velha situação do passado que nos parece mais segura ou confortável. Mas imagine você está hoje aqui. Há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, o panorama da cidade, do teu bairro, talvez até da tua rua, era diferente. Provavelmente daqui 3 anos, 2 anos, talvez daqui meses as coisas vão mudar. Então, por que nos prendemos tanto a permanecer como estamos? Porque este é o maior instinto do ser humano, querer ficar como se estava ou como se está. No budismo, nós sabemos que a definição do sofrimento é essa. A maior parte do sofrimento do homem é porque ele resiste às mudanças. Tem muitas pessoas que falam, Márcia, mas eu gosto, eu acredito, mas é só do ponto de vista, Pedro, racional. Quando se trata de migrar da razão para o coração, não faz a travessia. A pessoa não vibra aquilo. Toda mudança é para melhor. Toda mudança que Deus faz ou traz é bom para a minha vida. Não faz isso. Então, hoje eu quero falar de um importante atributo de vida espiritual que é necessário para que possamos aceitar as mudanças, fluirmos com as mudanças, condicionarmos agora também a nossa felicidade àquilo que estamos vivendo, alinhados com o momento presente, não ficarmos para trás e também não ficarmos lá no futuro, porque tem muitas pessoas que vivem tanto o futuro que não estão hoje fincados com o pé no chão, na realidade. São os famosos idealistas visionários, porque idealismo pode conviver com realismo. É uma crença antiga, se você é idealista, você não pode ser realista. Não, você pode ser idealista e realista. Mas, sobretudo, nosso programa hoje fala de fé. E eu vou falar sobre os benefícios da fé na nossa vida. O primeiro, você sabe, é aceitar mudanças, é fluir com elas, é se psicoadaptar, é não resistir. Porque toda pessoa que tem um caráter mais rígido, mais conservador, ela não quer, no fundo, ela não quer emocionalmente que as mudanças surjam. E aí ela se atrapalha, ela atrapalha Deus de ajudá-la, de trazer oportunidades. Então, ter fé, e a fé é uma experiência pessoal, subjetiva, varia de uma pessoa para outra. Algumas pessoas têm uma fé incrível. Olha, eu falo até, quando eu falo, eu me lembro das pessoas que buscavam Jesus nas estradas, nos caminhos. As pessoas realmente se curavam porque dele emanava um intenso magnetismo amoroso, mas as pessoas estavam com fé. Tanto que, em muitos momentos, ele fala, a tua fé te curou.
Quando Jesus é tocado pela mulher hemorroíça, uma mulher que tinha lá um fluxo de sangue por anos a fio, portanto considerada impura, considerada discriminada naquela sociedade, era uma multidão de pessoas que estavam se esbarrando, querendo ver ou solicitar uma cura de Jesus. Mas o magnetismo dela, a fé dela, porque ela foi ali se rastejando, ela foi ali sem condições nenhuma, porque ninguém queria estar ao lado ou ser tocado por aquela mulher. E quando ele é tocado, ele para e fala: quem me tocou? Os discípulos ficaram perplexos, porque todos poderiam ter tocado o mestre. E perguntaram: mas mestre, muitos estão aqui. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque de mim emanou uma virtude. E naquele momento a virtude do Cristo cura aquela mulher hemorroíça. Então, muitos pacientes me procuram na terapia e eu sei o quanto é importante para um profissional da saúde alimentar nas pessoas a fé da cura. Porque nós vamos dar aqui dados científicos para vocês e muitos me buscam não só para atender no sentido X do problema, mas a pessoa ela precisa resgatar a fé em Deus, a fé em si mesmo, a fé que ela vai ser curada. E essa pílula da fé, olha, nunca foi tão necessária nos dias atuais. Eu estava vindo aqui para a rádio, comentei até com Pedro, né, Pedro? As tribulações que todos nós temos que passar na nossa vida, as mudanças que são inexoráveis e que muitas vezes nos abatem, e nos entristecem e exigem um pouco mais de nós. Mas você tem fé em Deus? Como é que está a sua fé? Daqui a pouquinho eu vou abrir o fone do ouvinte, viu, Pedro? Já vou falar aqui, inclusive, o número, aqueles que quiserem ligar para dar o seu depoimento de fé, para fazer a sua pergunta. Olha, tem remédios maravilhosos, tanto dentro da homeopatia quanto dos florais. Eu trabalho com florais de todas as partes do mundo. Para quem nunca ouviu o programa Antenas do Coração, eu, doutora Márcia, sou odontóloga holística, mas também terapeuta integrativa, especializada na psicanálise com homeopatia, florais, fitoterapia e medicina ayurveda. Então, num primeiro momento, nós lançamos mão de medicamentos que atuam a nível cerebral, estimulando as endorfinas, os neurotransmissores, a produzirem, por exemplo, serotonina, dopamina, ocitocina, tão necessários, sobretudo, para tratarmos as depressões, o estresse da vida moderna. Mas também tem medicamentos para a fé, silícia. Existe, por exemplo, musta no sistema floral de Bach. Existem os recaptadores de serotonina, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue. Ela sabe que este é o momento da fé raciocinada, da fé dela se colocar inteiro ali, pedindo a Deus também, tomando o medicamento na certeza de que aquilo vai passar, mas ela não consegue. Então, a fé, ela é essa experiência subjetiva. Tem pessoas que não precisam estar exatamente numa religião para professar a sua fé. Mas é muito válido. Quando 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, foram as palavras de Jesus, ali eu estarei. Então, o se congregar numa religião, independentemente dela, traz força espiritual para a pessoa renovar a fé. Eu fiquei de falar aí o fone do ouvinte e prolonguei aqui no assunto, então anote aí, 3171-0221. 3171-0221. E o 3262-4490, estamos aqui, eu e o Pedro, apostos, falando com todos os habitantes do planeta Terra, sintonizados na Rádio Vibe Mundial. Pode ligar, dar o seu depoimento, fazer a sua pergunta. Estamos ao vivo neste sábado maravilhoso, mês de abril, que promete, né? A vida promete oportunidades, crescimento, evolução, progresso. Mas nós precisamos ter fé e acreditarmos nisso, porque a fé ela é esse imã que magnetiza e ajuda Deus a cocriar juntamente conosco estas realidades. Olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde,
A fé tem impactos extremamente positivos. Acreditar em algo maior reduz o risco de várias doenças. Eu vou citar aqui algumas doenças para vocês: insuficiência renal, acidente vascular cerebral, famoso AVC, e depressão. Então, olha a importância da fé. Olha, não é uma fé fanática, não é uma fé que você vai lá, simplesmente dobra o seu joelho e espera cair na sua mão. Mais ou menos um fast ou algo delivery. Não, você precisa entender que Deus age através de você. Teu copo precisa estar de boca para cima. Você precisa entender os seus limites, buscar ajuda divina para transcender os limites, ou ajuda terapêutica, ou ajuda medicamentosa. Mas olha só, um estudo conduzido pela Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto, revelou que a religiosidade desempenha um papel fortalecedor para pacientes que enfrentam câncer. E um estudo, uma pesquisa realizada pela Universidade de Duke, essa universidade ela fica nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, comprovou que os pacientes que têm práticas religiosas, que professam a sua fé, têm, olha só, anota aí no coração, reduzem 40% a probabilidade de sofrerem depressão durante o tratamento de várias doenças. Por quê? Porque a fé, ela atua no sistema imunológico. E por que eu falei hoje mais do que nunca? Tantas tribulações, tantas doenças, parece que nós estamos vivenciando um momento de guerra. Quantas pessoas internadas com síndromes do pânico, depressão. Então, estar unido a Deus. Existe um livro, Como Deus Funciona, que é a ciência por trás da religião, de um famoso escritor, que é o David de Steno. Ele diz assim, olha só, ele fez uma série de experimentos, né, que comprovaram que a fé cristã, ela ajuda as pessoas a serem melhores. Num desses experimentos, onde as pessoas oravam e meditaram, durante apenas 3 semanas de recolhimento, a maioria dos participantes demonstrou uma diminuição de doenças e do desejo de vingança. Olha que lindo isso. Então, esses benefícios físicos e emocionais, eles estão aí. Saber que a fé libera defesas naturais do organismo, prepara o corpo e a alma para lidar com traumas, com dores, sofrimentos, com os percalços da vida. É fundamental. Porque quem tem fé, e mais do que isso, quem professa uma fé, quem sabe no coração que tudo que Deus faz é bom, porque esta é uma convicção de pessoas de fé. Agora, a pessoa que não tem fé, ela quer se agarrar lá no passado. Ela quer manter, ela quer preservar, às vezes, aquele status do passado, aquelas amizades do passado, que já não tem mais nada a ver com ela, que se ela preservar, pode colocá-la numa enrascada. E a pessoa que tem fé, ela avança, ela progride, ela se põe para frente. Então, onde está a sua fé? Se você sabe que a fé cura, onde é que você está colocando? Muitas vezes a gente coloca a nossa fé nas coisas materiais. Enquanto eu não tiver um saldo X na conta corrente, eu não vou relaxar, eu não vou confiar, eu não vou me entregar e eu não vou nem agradecer. Não é assim. Não é uma questão de ver aquilo que você está condicionando como necessário e importante para você crer. Você precisa agora crer, confiar para ver. E quando você faz esse movimento, que é um esforço, porque é muito mais fácil, não é mesmo, Pedro, que a vida atenda às nossas necessidades, a vida nos traga tudo aquilo que a gente quer e precisa, assim, num piscar de olhos, com estalo de dedos, para a gente acreditar. Mas não é bem assim. Muitas curas foram orquestradas pelo Cristo, sem ele nem estar ali presente. Certa feita, um homem pede ajuda para o seu filho, que estava, infelizmente, sendo possuído por maus espíritos.
Ele apenas diz, vai lá, teu filho vive, teu filho está livre. Então, fé não é uma abstração, é uma caminhada real. Márcia, eu estou com pouca fé. Isso nos lembra aquele trecho onde Jesus dorme no barco, na embarcação em meio à tempestade. Naquele momento, os discípulos estavam desesperados. Puxa, ele não se incomoda que a gente vai morrer? E aí eles não aguentam, vão lá e acordam Jesus. E naquele momento, Jesus fala, né? Não é chegada a minha hora, porque tendes pouca fé. Então é um chacoalhão. É muito fácil nós falarmos, mas quando as interferências surgem, quando as dores, o sofrimento, as interferências espirituais, a gente sempre tende a sucumbir. E eu falo com carinho e respeito porque isso também e fundamentalmente acontece comigo. Mas é o momento de nós acordarmos, entendermos que Deus nos traz um novo dia e com ele novas esperanças. A fé, ela nos fortalece a força espiritual e a resiliência para suportarmos as experiências mais dolorosas da vida. A fé promove, oferece apoio, conforto, ou seja, bem-estar emocional que nos ajuda a lidarmos melhor com a tristeza, o medo, a apatia. Nos traz o senso de propósito de vida. Muitas pessoas falam, ai, Márcia, não sei para onde ir, a minha vida parece não ter um significado, eu preciso ressignificar este meu propósito. Mas normalmente a pessoa se sente assim quando ela está perdendo a fé, ou quando a fé dela é fraca, ou quando ela está distante de Deus, porque eu me comungo com Deus no altar do meu coração. Mas ela acorda, vai fazendo as coisas e às vezes passa o dia todo e nem sequer ela dirigiu a Deus uma mentalização, uma oração, uma meditação ou uma prece de agradecimento. E a experiência da fé, ela também traz benefícios na saúde física e emocional, acalmando a mente. Olha só, segundo estudos de cientistas da Universidade de Duke, o exercício da fé reduz o estresse psicológico, faz com que pessoas que professem uma fé vivam, em média, 7 a 14 anos mais do que as demais pessoas que não têm esse hábito. A meditação e as reflexões, elas desaceleram a rotina e melhoram a qualidade de vida. Na Universidade de Duke também, a oração é essencial para melhorar a capacidade orgânica do ser humano para enfrentar doenças. E para isso, basta você, às vezes, buscar ajuda, claro, mas se recolher. Será que você tem um tempo a sós com Deus? Como é que está aí o seu relacionamento com Deus? Ah, eu me comungo com Deus na arte, na música, então vá, se recolha. Sinta a alegria de estar vivo. A fé, ela garante a nós um coração mais grato e o coração mais grato, ele abre as portas da prosperidade. Jesus falou, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, as portas se abrirão. Márcia, mas eu estou pedindo tanto, aqui, ali, acolá. Mas não é só o pedir. Porque muitas vezes a pessoa se põe de joelho e vai aqui, vai ali, e vai num profissional, mas ela ainda está cheia de mágoas, ela ainda está cheia de entulhos. Por isso, nós desenvolvemos aqui o projeto Liberta a Mágoa, onde eu costumo falar para as pessoas, logo na primeira consulta, se você tomar o remédio para libertar-se das mágoas, e aí sim, estimular a sua fé, você tem 80% de melhoria logo na primeira consulta. Mas muitas vezes a gente se chafurda no espírito de infelicidade e não busca ajuda, a meditação, a sintonia com o Pai. Um local religioso, a gente é acomodado, Pedro. A menos que a pessoa às vezes se sinta numa situação emergencial, às vezes ela lembra de buscar.
E aí ela busca no desespero, e o desespero, infelizmente, não é uma sintonia bacana para nós atrairmos e magnetizarmos as curas na nossa vida. Precisa de um coração pacífico, um coração sereno. Quer ligar? Nós temos aí 4 minutos, Pedro, é isso? 4 minutinhos, ainda dá tempo de você ligar. É o 31710221, telefone aqui da Rádio Vibe Mundial, 3262-4490. Quer dar o seu testemunho de fé? Quer falar da sua experiência? Quer fazer a sua pergunta? 3262-4490. E como o nosso programa já está aí a 3 minutinhos da finalização, eu peço licença para ler para vocês um trecho do livro Assim Falava Paramahansa Yogananda, que é um livro bem importante na minha vida, que diz assim, ele fala que um estudante, um discípulo, queixou-se de estar ocupado demais para orar, meditar, sintonizar-se com Deus. Ele estava realmente muito sobrecarregado pelas atividades da vida cotidiana, que é o que normalmente acontece conosco. E a resposta dele foi sucinta: e se Deus estivesse ocupado demais para cuidar de você? Então, nós sabemos que o corpo, ele é uma ideia na mente de Deus. O corpo, ele representa um templo onde a nossa alma habita. Essa alma, esse ânima, precisa estar animado. Precisa ter fé para que ele promova no corpo a cura, o milagre, para que cada átomo, cada célula entenda o caminho de volta para casa da saúde, da normalidade. Então, se você foi tocado de alguma maneira pelo tema fé, se você quer resgatar a sua fé, se você tem aí alguma doença e você sentiu no seu coração que a cura para essa doença é através da leitura metafísica, do entendimento dos porquês você está passando por isso, porque a doença ela não é uma punição divina, ao contrário, é um símbolo para que nós retornemos para a nossa casa perfeita de harmonia, de paz interior. Então anota aí o nosso telefone da Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, primeiramente o nosso site, que é o www.clinicabemestareequilibrio.com.br. Então, www.clinicabemestareequilibrio.com.br. Hoje é sábado, então você vai precisar mandar um WhatsApp para mim, que é o 98579-9200. 98579-9200. Ou, se você preferir, manda lá uma mensagem no nosso site. Comigo, na Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, a doutora Priscila Schill, que é endócrino, pediatra, antroposófica. Então, se você quiser tratar o seu filho dentro de uma visão holística também, antroposófica, o nosso telefone a partir de segunda-feira, que está lá a nossa secretária, é o 2676-4029. 2676-4029. Nosso tempo aqui finalizou, Pedro. Não tem mais nem um minutinho, né? Então, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a toda a direção da Rádio Vibe Mundial, esta oportunidade, desejando do coração. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus.